esse jogo é fundamental, porque o Fluminense está na luta para evitar o rebaixamento. O Cuiabá não, o Cuiabá já caiu. Mas o Fluminense está ali ponto a ponto. Há pouco falávamos sobre a condição do Fluminense de, quem sabe, rebaixar o Red Bull Bragantino já nessa rodada, na luta contra a queda. Olha só, o atual campeão da Libertadores lutando contra a queda, ou melhor, o penúltimo campeão da Libertadores, perdão, porque o final foi agora, o penúltimo campeão da Libertadores, o último é o Botafogo, lutando contra o rebaixamento. A gente sempre brinca aqui que o Fluminense pode jogar a Série B e o Mundial de Clubes, né? Porque está no Super Mundial, que vai ser assunto logo ali na frente. Antes disso, eu quero dizer que quinta-feira, 8 da noite, Fluminense e Cuiabá jogam no Maracanã. Com transmissão do Sport TV para todo o Brasil e também do Premier. Deve até rolar aquela transmissão Sport TV 4K. Um Fluminense que nas últimas rodadas não conseguiu espantar esse fantasma do rebaixamento. Teve 2 oportunidades em casa, né, contra a Fortaleza e depois contra o Criciúma, não conseguiu. Vem somando um empate atrás do outro, são 3 empates seguidos e de empate não leva a nada, né? Eu sempre brinco que num campeonato que tem número de vitórias como critério de desempate, é muito melhor ganhar um jogo e perder 2 do que empatar 3. Você faz os mesmos 3 pontos, mas pelo menos acrescenta uma vitória. Ele empatou 3 jogos, né? O que deixa ele numa situação de ter uma vitória a mais só que o Criciúma, que de repente, se tiver ganhado do Flamengo, vai alcançar ele em número de vitórias e de repente um empate contra o Cuiabá já seria muito danoso. Mas o Fluminense não pode nem pensar em empatar com um time que está rebaixado, que é a equipe do Cuiabá. Então o Sport TV e o Premier transmitem esse jogo. É curioso que o Fluminense, já a gente vai falar de Super Mundial, no mesmo dia, quinta-feira, 5 de dezembro, vai se preocupar se vai pegar, sei lá, Bayern de Munique, Manchester City, acho que não, porque ele vai ser cabeça de chave, e jogar a Série B, sabe? Não faz o menor sentido. Mas para o torcedor do Fluminense, saiba que não é inédito, tá? Em 97, por exemplo, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, e não é que foi um ano depois, não. Ele foi campeão da Libertadores e chegou ameaçado de rebaixamento na última rodada do Brasileiro, meses depois. O Flu ainda tem um ano de diferença aí entre uma coisa e outra. E o Fluminense também disputou rebaixamento contra o rebaixamento em 2008, quando foi finalista da Libertadores contra a LDU, né? Então, é uma situação lamentável, mas que eu acho que o Fluminense tem a chance de espantar com uma vitória contra o Cuiabá. Vamos olhar a classificação do campeonato para entender bem essa situação do Fluminense. São 40 pontos contra 38 do Criciúma e do Red Bull Bragantino, que ainda estão ali lutando contra ele, tentando colocar o Fluminense na Série B. O Fluminense ganhando vai a 43, pode decretar o rebaixamento desses times, dependendo do que acontecer com eles, dependendo do que acontecer com o Criciúma e o Red Bull Bragantino. Então, jogar antes, exatamente, tem essa situação, né, de não vai ter a situação quase decidida, na verdade. Quem joga antes é o Criciúma, né, Alan? Isso, se o Criciúma tiver perdido para o Flamengo, por exemplo, né, seria um caso de Flamengo ajudando seu rival, ele ficaria com 38 pontos e bastaria ao Fluminense ganhar o seu jogo e torcer contra o Bragantino. Esse acontece ao mesmo tempo contra o Atlético Paranaense, mas aí um empate já serviria, porque o Bragantino com 39 só chegaria a 42. O que não poderia acontecer é o Bragantino ganhar, porque ficaria 43 a 41, o que ainda é virável na última rodada, quando o Fluminense pega o Palmeiras fora, e um Palmeiras que, se ganhar o jogo contra o Cruzeiro, você que tá vendo o corte, já aconteceu esse jogo, mas se ele tiver vencido, ainda terá chance de ser campeão brasileiro, né? Então, pro Fluminense, é ganhar ou ganhar agora. Tem que matar essa chance de queda agora. Era isso que eu ia dizer, porque o último jogo do Fluminense é contra o Palmeiras. Esse jogo contra o Palmeiras é perigoso demais para a última rodada. O Fluminense aparece ali com 28, pouco mais de 28% de chance de rebaixamento para a Série B. Então, é um dos times mais cotados. Claro que Criciúma e Red Bull Bragantino estão bem na frente, são os times mais considerados matematicamente para ir para a segunda divisão do ano que vem. Portanto, existe essa situação toda de tensão no ambiente do Fluminense, né? Não tem como ficar planejando muita coisa, o Fluminense nem pensa ainda no Mundial de Clubes, no Super Mundial, porque afinal tem um problemão para resolver muito maior, muito mais imediato, que é a chance de rebaixamento. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer. Eu acho que o Fluminense vence o Cuiabá, até porque o Cuiabá está rebaixado, não está pensando no ano que vem. Então o Fluminense ganha do Cuiabá e até, de repente, nessa rodada já pode evitar a chance de queda. O que você acha que vai acontecer, hein, Alan? Eu sigo o relator, acho que o Fluminense, que não ganha há um tempão, vai ganhar dessa vez. Porque, olha, no meu palpite tem nome e endereço, tá? Vai ganhar e vai se livrar.
porque eu acredito que o Criciúma não vai ganhar do Flamengo. Aliás, eu coloquei o Criciúma vai ganhar, desculpa. Vai se livrar porque depois o Criciúma vai ter dificuldade na última rodada contra o Bragantino. Mas, se não ganhar, anotem o que eu estou falando, se não ganhar do Cuiabá, vai cair. Não, se não ganhar, caiu. O último jogo contra o Palmeiras, se não ganhar, o Fluminense caiu. Se não vencer, e também caiu merecidamente, né? Vamos combinar. Se tu não ganhares de um time rebaixado na tua casa, na penúltima rodada, precisando ganhar, não. Daí, beleza, filho. Não merece estar na Série A. Porque, Marinho, tem que jogar a segunda divisão mesmo. Que, sei lá, empate, né? Fica 41 pontos ali, o Criciúma perca para o Flamengo 38. É perfeitamente virável, porque justamente pega o Palmeiras, o Fluminense pega o Palmeiras, enquanto o Criciúma pega o Bragantino, que pode estar rebaixado já em número de vitórias, né? Se isso acontecer, se o Bragantino perder e o Fluminense empatar, o Bragantino está rebaixado no número de vitórias. De repente, é uma diferença de saldo que a gente não sabe. Hoje está em 4 a favor do Fluminense, mas também é perfeitamente tirável numa rodada em que um ganha e o outro perde. 2-0 para cada lado, pronto, acabou. Aí vai para o número de gols pró, que o Criciúma tem mais que o Fluminense. Então, é para ganhar, tá? Por isso que eu coloquei no GC. É ganhar ou ganhar, Fluminense.